Nem só de erro viverá o homem, mas de bons exemplos que a Nirlene vai trazer para você. Em se tratando de entonação, quando a gente se comunica, não precisa mudar a sílaba tônica das palavras. Sim, eu vou ser um disco arranhado com isso até você praticar e acertar quando você for gravar os seus vídeos, quando você for falar em público ou for fazer alguma outra coisa que necessite da comunicação verbal. E hoje eu trouxe um exemplo muito legal. Foi uma reportagem que saiu no Globo Rural, que eu achei sensacional. É uma reportagem bem curtinha, mas a entonação das sílabas tônicas estão simplesmente perfeitas. Eu vou mostrar para você agora. Aqui, ó. A polícia do Paraná prendeu nesta semana mais de 30 pessoas suspeitas de participarem de um grupo que adulterava e revendia ilegalmente cargas de soja e de fertilizantes. Conseguem perceber? A polícia do Paraná apreendeu nesta semana mais de 30 pessoas suspeitas de participarem de um grupo que adulterava e revendia ilegalmente cargas de soja e fertilizantes. Percebe que a sílaba tônica das palavras foi falada de uma maneira exemplar. Se fôssemos outras pessoas, nós meros mortais, como a gente falaria? Estando na frente de uma câmera. É impressionante. Geralmente as pessoas falariam assim: a polícia do Paraná apreendeu nesta semana mais de 30 pessoas suspeitas de participarem de um grupo que adulterava e revendia ilegalmente. Percebe? Isso a gente escuta muito por aí, mas ela fez de uma forma exemplar. Vamos continuar aqui. Segundo as investigações, os criminosos aliciavam os caminhoneiros e levavam as cargas para barracões, onde a soja e os fertilizantes eram misturados a produtos como cálcio. Percebeu? Ela não alterou nenhuma sílaba tônica. Ela falou muito bem, de maneira brilhante. Segundo as investigações, os criminosos aliciavam os caminhoneiros e levavam as cargas para barracões, onde a soja e os fertilizantes eram misturados a produtos como cálcio. Percebe? Ela não falou. Segundo as investigações, os criminosos aliciavam os caminhoneiros. Não. Segundo as investigações, os criminosos aliciavam os caminhoneiros. Perfeito. E olha agora, ouve agora. O prejuízo para cooperativas e empresas agrícolas pode passar de 15 milhões de reais. Prejuízo para cooperativas? A sílaba tônica está no i, prejuízo. Então, ela falou brilhantemente. Prejuízo para cooperativas e empresas agrícolas pode passar de 15 milhões de reais. Se fosse em outro tempo, como a gente geralmente falaria, prejuízo para cooperativas, não é prejuízo, é prejuízo. Então, esse texto para mim foi brilhante. Eu vou colocar direto aqui para você ver, porque ele realmente é música para os meus ouvidos. A polícia do Paraná prendeu nesta semana mais de 30 pessoas suspeitas de participarem de um grupo que adulterava e revendia ilegalmente cargas de soja e de fertilizantes. Segundo as investigações, os criminosos aliciavam os caminhoneiros e levavam as cargas para barracões, onde a soja e os fertilizantes eram misturados a produtos como cálcio. O prejuízo para cooperativas e empresas agrícolas pode passar de 15 milhões de reais. Muito bom. Mas você deve estar se perguntando: Nirlene, mas ela é repórter, ela sabe disso. Não é bem assim. Eu arrisco dizer que 80% de repórteres e apresentadores dão a entonação na sílaba tônica errada. E eu vou trazer aqui um exemplo de grandes apresentadores conhecidíssimos que cometem isso daí. E não precisa fazer isso. Você percebe que a gente ouvindo ficou fluido, não pareceu forçado, não pareceu que ela estava imitando ninguém. Ela simplesmente transmitiu a informação de uma maneira clara, que parece música para os nossos ouvidos. E é isso que eu queria mostrar para você. Bons exemplos a serem seguidos. Não precisa mudar a sílaba tônica da palavra para poder dar a entonação que a gente quer nela.
Imagine que você, quando estiver gravando um vídeo, ou palestrando, ou fazendo alguma atividade que você precise se comunicar verbalmente, imagine que você está conversando com uma pessoa conhecida, que você está conversando com um cliente, com um amigo. Isso vai fluir muito melhor na sua comunicação e você não vai cometer esses erros que eu sempre tenho falado aqui. Qualquer coisa, comenta aqui, escreve a sua dúvida que eu respondo. Até mais.